Você já se pegou olhando para o teto no meio da noite com aquela pergunta martelando na sua cabeça? Qual é o sentido de tudo isso? A gente corre, trabalha, consome, se distrai, mas no fundo essa pergunta persiste. Ela é o fantasma que assombra a existência moderna, e a maioria das pessoas vive fugindo dela, buscando respostas prontas, religiões, gurus, ou simplesmente se afogando na rotina. Mas e se eu te dissesse que a resposta não está lá fora, mas dentro de você? E que essa busca por si só já é o sentido? Este vídeo não é para te dar uma resposta única e definitiva, porque não existe. É para te despertar, para te mostrar que a busca pelo sentido da vida é a própria vida, e que grandes mentes da história, de imperadores a rebeldes, encararam essa pergunta de frente e encontraram caminhos radicalmente diferentes. Se você está cansado de viver uma vida sem direção, de se sentir vazio, apesar de ter tudo, então este vídeo é para você. Prepare-se para encarar a verdade mais desconfortável e descobrir como ela pode ser a chave para a sua liberdade e para uma vida com propósito. Porque quando você para de buscar o sentido pronto, você finalmente começa a construí-lo. Olhe para a sua vida agora. Você acorda, trabalha, come, dorme, repete, mas no fundo existe uma inquietação, não é? Uma sensação de que falta algo, de que deveria haver mais. Essa é a pergunta fundamental da existência humana. Qual o sentido da vida? Ela nos persegue desde que o primeiro homem olhou para as estrelas e se perguntou sobre seu lugar no universo. E ao longo da história, os maiores pensadores se debruçaram sobre ela, oferecendo respostas que moldaram civilizações e transformaram vidas. Mas o mundo moderno te vende a ilusão de que essa pergunta é irrelevante, que o sentido está no próximo lançamento de celular, na próxima promoção, na próxima viagem. Tudo para te manter distraído, para te impedir de olhar para dentro e confrontar o vazio. Eles não querem que você pense no sentido da vida, porque um homem que encontra seu próprio sentido é um homem incontrolável. Ele não se encaixa nas caixas, não segue as regras impostas, não consome o que lhe é empurrado goela abaixo. Neste vídeo, vamos mergulhar nas mentes de 3 gigantes da filosofia que encararam essa pergunta de frente e nos deram respostas radicalmente diferentes, mas igualmente poderosas. Não para te dar a resposta, mas para te dar as ferramentas para encontrar a sua própria. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensa sobre propósito, felicidade e o significado da sua própria existência. Você está pronto para a verdade. Marco Aurélio e o sentido no dever e na virtude. A ordem do cosmos. Para o imperador filósofo Marco Aurélio, o sentido da vida não era um mistério a ser desvendado, mas um dever a ser cumprido. Em suas meditações, ele nos convida a olhar para o cosmos, para a ordem intrínseca do universo e a encontrar nosso lugar nessa grande teia. Para ele, a vida tem sentido quando vivemos em harmonia com a natureza, com a razão, e quando cumprimos nosso papel na comunidade humana. Não é sobre o que o mundo te dá, mas sobre o que você faz com o que te é dado. Você vive buscando a felicidade em coisas externas, no sucesso, no dinheiro, na aprovação alheia. Mas Marco Aurélio te confronta. Essa busca é uma ilusão. A verdadeira felicidade, e portanto o verdadeiro sentido, reside na virtude. Na sabedoria de discernir o que é bom, na coragem de agir corretamente, na justiça de tratar os outros com equidade e na temperança de dominar seus próprios impulsos. O sentido não é algo que você encontra, mas algo que você constrói a cada escolha, a cada ação, a cada pensamento. Ele nos lembra constantemente da nossa mortalidade, o memento mori. Não para nos deprimir, mas para nos impulsionar a viver com urgência e propósito. Seus dias são contados.
Você está usando-os para o que realmente importa? Está agindo com virtude, com razão, com um senso de dever para com a humanidade? Ou está se perdendo em distrações, em futilidades, em preocupações com o que não pode controlar? Para Marco Aurélio, o sentido da vida é viver de tal forma que, ao final, você possa olhar para trás sem arrependimentos, sabendo que cumpriu seu papel com dignidade e excelência. Nietzsche e o sentido na vontade de potência, a criação de si mesmo. Se Marco Aurélio encontrava sentido no dever e na ordem, para Friedrich Nietzsche, o sentido da vida é uma criação, uma afirmação radical da sua própria existência. Ele te confronta. Você quer um sentido? Então crie-o. Para Nietzsche, a vida não tem um sentido inerente pré-determinado. Ela é um palco para a sua vontade de potência. Não a vontade de dominar os outros, mas a vontade de superar a si mesmo, de crescer, de criar, de se tornar mais forte, mais pleno, mais você. Você vive buscando validação externa, esperando que alguém ou algo te diga qual é o seu propósito. Mas Nietzsche te acusa. Essa é a mentalidade do rebanho, a fuga da sua própria grandeza. O sentido não é algo que você encontra em um livro, em uma religião ou na aprovação dos outros. O sentido é o que você impõe à sua própria vida através da sua ação, da sua superação, da sua capacidade de dizer sim à existência, com todas as suas dores e alegrias. É a coragem de ser quem você é, sem desculpas, sem máscaras, sem a necessidade de um sentido externo. Ele nos convida a abraçar o amor fati, o amor ao destino, não como uma resignação passiva, mas como uma aceitação ativa de tudo o que acontece, porque tudo é parte da sua jornada de autossuperação. Cada obstáculo, cada dor, cada fracasso é uma oportunidade para você se tornar mais forte, para você criar um novo sentido, para você afirmar sua vontade de potência. Você está usando suas dores como combustível para sua grandeza? Está criando sua própria escala de valores? Ou está vivendo pelos valores que a sociedade te impôs? Para Nietzsche, o sentido da vida é a constante reinvenção de si mesmo, a busca incessante por se tornar o que você realmente é, superando todas as limitações, inclusive as que você mesmo impõe. Viktor Frankl e o sentido na busca e na resposta, a liberdade da escolha. Se Marco Aurélio nos aponta para o dever e Nietzsche para a criação, Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, nos oferece uma perspectiva forjada no abismo do sofrimento humano. Para ele, o sentido da vida não é algo que inventamos ou que nos é dado, é algo que descobrimos. Uma resposta que damos às perguntas que a vida nos faz. Não é sobre o que esperamos da vida, mas sobre o que a vida espera de nós. Você vive buscando a felicidade, o prazer, o sucesso e se sente vazio quando essas coisas falham. Mas Frankl te confronta. A busca primária do ser humano não é por prazer, mas por sentido. E esse sentido pode ser encontrado em 3 caminhos, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, através da criação, realizando um trabalho, uma obra, através da experiência, vivenciando algo ou amando alguém, e, crucialmente, através da atitude que tomamos diante do sofrimento inevitável. Ele testemunhou que, mesmo na privação extrema, aqueles que encontravam um sentido para sua existência, seja na esperança de reencontrar um ente querido, na conclusão de uma obra ou na dignidade de sua própria atitude, eram os que tinham mais chances de sobreviver. Ele nos lembra da nossa liberdade final, a liberdade de escolher nossa atitude diante de qualquer circunstância. Mesmo quando tudo é tirado de você, a sua capacidade de escolher como você reage, como você encontra um propósito na dor, permanece intocável. Você está usando essa liberdade? Está buscando ativamente o sentido nas suas experiências? Ou está esperando que ele caia do céu? Para Frankl,
O sentido da vida é uma busca constante, uma responsabilidade pessoal, uma resposta corajosa às demandas da existência. É a capacidade de transformar a tragédia em triunfo, o sofrimento em realização, a vida em uma obra de arte de significado. Conclusão: o sentido é a sua jornada. Você chegou até aqui. Você encarou a pergunta mais fundamental da existência humana: qual o sentido da vida? E descobriu que não há uma resposta única, pronta e embalada. Mas, paradoxalmente, é nessa ausência de uma resposta universal que reside a sua maior liberdade e o seu maior poder. O sentido da vida não é algo que você encontra, mas algo que você cria, descobre e vive a cada dia. Marco Aurélio te convida a encontrar sentido no dever e na virtude, na sua contribuição para a ordem do cosmos. Nietzsche te desafia a criar seu próprio sentido através da vontade de potência, da sua constante superação e afirmação da vida. E Viktor Frankl te mostra que o sentido pode ser descoberto mesmo nas profundezas do sofrimento, através da sua atitude e da sua busca por propósito. Você foi condicionado a buscar respostas prontas, a esperar que o sentido caia do céu. Mas esses três gigantes da filosofia te convidam a ser o protagonista da sua própria existência. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. E o sentido não é um destino, mas a própria jornada. Não espere que a vida seja fácil para encontrar seu sentido. Não espere que tudo esteja sob controle para viver com propósito. A vida acontece agora, nas suas escolhas, nas suas ações, na sua capacidade de responder às perguntas que ela te faz. Use a sabedoria de Marco Aurélio para viver com virtude, a coragem de Nietzsche para criar sua própria grandeza, e a resiliência de Frankl para encontrar propósito em cada desafio. Sua vida é uma obra-prima em construção, e o sentido é a sua assinatura nela. Use-o como inspiração, como motivação, como catalisador para viver cada dia com a intensidade e o propósito que você merece. Não viva uma vida pela metade. Não se contente com a mediocridade. Não adie seus sonhos, porque a vida é agora e ela está esperando para ser preenchida com o seu próprio sentido.